Um outro ponto, só para não deixar de mencionar, que eu acho que é muito importante, um outro ponto de interesse daí, então, a gente falou de vocação, falou de espiritualidade, falou de liturgia. Como foi a relação tua, ou teu interesse gradativo em se ocupar com o cinema? O que te fascina no cinema nesse processo? Meio que, talvez quem está acompanhando a conversa até aqui já pode intuir, talvez, as conexões, mas de onde surgiu você se ocupar com elementos audiovisuais também, na tua trajetória, na tua Aham. pesquisa? Como eu disse antes, essa coisa das margens, né? Eu acho que para mim ela é o meu grande mistério, assim, né? Mas, tipo, cinema não é uma Não arte dá margem, né? marginal Para mais, né? teologia tu Ah, entende? aham. Então a única coisa que talvez eu tinha assim nessa trajetória de vida, certeza é que eu queria ser pastor. Mas todas as outras coisas, de certa forma, foram acontecendo de uma forma muito inusitada e, e sempre de alguma forma foi me jogando um pouco para fora do centro, né? Daquilo que a teologia ou que a igreja tem como seu centro, né? E o cinema eu acho que foi mais uma coisa dessas. Eu sempre fui fascinado por ver filme. Você é uma pessoa que estuda filme, faz filme, né? Você está muito mais mergulhado no cinema em si. Eu sou um consumidor de cinema, né? Eu gosto de Uhum. ver filme e quando eu sento Que na tipo de frente, filme? Vamos lá. tudo que é filme, mas drama é o que eu mais gosto, mas eu gosto muito de ficção científica. É, Isso, ficção científica, drama, aventuras, obviamente, filmes de suspense, de crime, são filmes são os que eu mais vejo. E eu sento lá realmente para ver o filme, né? Eu quando estou vendo um filme, Uhum. eu não tô, Como eu tô vendo o imersão, filme. assim. Eu depois é, o- Depois tu vai pensar sobre ele. aí é outra coisa, né? Eu fico vivendo o filme. E, e num primeiro momento, assim como o próprio circo, eu achava isso aqui não tem nada a ver. Quando eu estava na Alemanha, um outro professor lá, que não era o meu orientador, o Hans Martin Gutmann, numa vez a gente estava no grupo de pesquisa do grupo ali de doutorandos e ele fazia parte, porque ele eram mais professores, e ele falou: eu estou pesquisando sobre Stephen King e teologia. Nossa. E daí eu pensei: eu acho que eu não entendi direito. Não entendi de quem que tu tá falando. Isso, de quem que ele tá? Ele não deve. Eu devo ter entendido alemão errado. O Stephen King deve ser um teólogo, eu pensei. Uhum. Talvez tenha um teólogo que tenha, mas esse nome é igual o cara que eu lia lá. E eu tinha lido coisas do Stephen King durante o ensino médio e gostava de filme de terror naquela época. Hoje eu não gosto muito porque os filmes de terror, na minha opinião, ficaram muito Pobres. óbvios, ou um pouco de terror. Sim. Mas eu gostava muito, e aí eu pensei, meu Deus, como é que um teólogo, professor de teologia, pastor, estuda Stephen King e teologia não pode ser verdade? E aí depois, claro, eu fui investigar e ele tinha escrito, depois eu descobri que o Batman, por exemplo, escreveu um livro sobre isso. Aí pegando mais coisas da cultura, bom, o Stephen King também a gente poderia dizer que é cultura pop, literatura Aham. e aí eu sabe que esse professor de certa forma ele me permitiu naquele momento ir para as margens de novo, né? Entender que no cinema tem teologia e muita teologia, Aham. que no cinema tem espiritualidade. Se a gente pensa espiritualidade como dimensão humana, obviamente que ela vai estar lá, né? E mais ainda entender que o ato de você assistir um filme, ele tem algo litúrgico, tem algo Aham. ritualístico, o filme é um pouco dessa narrativa que vai te levar para uma brincadeira de você
revisitar a tua vida, repensar, te colocar naquela cena, né? Te ver espelhado lá e, de certa forma, vai causar alguma coisa, né? O Victor Turner lá que vai trabalhar o cinema como liminoides, né? Não como liminares, vai dizer exatamente isso, né? Depois eu fui achar tudo isso, né? Que justamente quando você assiste um filme, você participa de um rito, e o rito te cria uma antiestrutura, né? Você experimenta um outro lugar, e você não volta, depois de qualquer filme, você não volta mais a mesma pessoa, né? Você volta tocado pelo aquilo que você assistiu. Você não é mais o mesmo depois de um filme. E isso foi, então, muito fascinante, né? Porque era isso que eu gostava tanto de assistir. De repente eu posso relacionar isso com teologia, né? Eu posso trazer isso que para a teologia está na margem, eu posso dialogar com essa margem de novo. E aí esse foi um passo, né? O próximo passo foi justamente trabalhar como pastor de escola com crianças, adolescentes, que consomem muito filme. Desenho animado e tudo mais. Essa geração. E aí, quando eu estava na escola e eu tinha que fazer, se chamava meditação, com jovens, né? Ensino médio, 15, 16 anos. Como é que tu vai chamar a atenção deles? Como é que eu vou falar para esses jovens que não querem saber de igreja, têm preconceito com igreja, com Bíblia? Deus é uma coisa muito líquida, assim, né? Deus está lá, eles até vão dizer eu creio em Deus, mas quem é esse Deus? Eles não estão interessados em discutir isso. E aí eu pensei, mas eles veem filme? E nos filmes está cheio de teologia, está cheio de espiritualidade, está cheio de perguntas. E ali eu comecei, né? Aí comecei a aproveitar esses recursos e a reação era fascinante, né? Porque quando você entrava por esse caminho, aí você podia ir com eles para tudo que é lugar, né? Você podia ir para lá, para a Bíblia, você podia falar sobre Deus, você podia... Não era o meu objetivo, né? O meu objetivo não era convencer eles... Um recurso. Mas assim. Eu queria simplesmente aproveitar esses momentos para refletir algo, né? Reflexão é algo interessante, né? Botar uma pimenta na vida, assim, um tempero na vida, vamos dizer. Então, bom, e que bom, né? Bom, e pelo um viés de espiritualidade religiosa. Então, vamos por aí, né? Então, o cinema, a música, as tendências da moda, as novelas foram muito legais, assim, porque elas me davam... Tu sempre usava um tipo de recurso nesse sentido, então, Isso, música, aproveitava novela, muito esses recursos. Quadrinhos também? Quadrinhos, acho que muito pouco. Eu fui aprender quadrinhos contigo depois, né? Muito pouco, mas com as crianças, por exemplo, eu lembro que uma vez eu trabalhei Ben 10, que era a febre do Ben 10, e deu muito certo. As crianças, assim, elas eram um culto, e aí a gente trabalhou a figura do Ben 10 com os diferentes formatos lá que o menino assumia para enfrentar os diferentes desafios. E as crianças, simplesmente, depois desse momento, elas não iam embora. Elas vieram para frente. Pronto, acabou. Agora eu tava com os bonecos do Ben 10 e elas queriam ver, e elas diziam, mas esse aqui tu não falou, esse aqui faz isso também. Esse faz... Eu pensei, gente, isso aqui é fascinante. Tu tinha que virar especialista em Ben 10 daí. Claro. Assim foi com Harry Potter também, que pegava muito daí o público mais criança, adolescente. Você ia, discutia coisas profundamente teológicas, Mas tu pegava a partir do tema, né? Do tema que aquela narrativa estava contando, né? Ou explorava os elementos? De tudo. Elementos, às vezes era o personagem, às vezes era o próprio ambiente da escola, né? No caso do Hogwarts, né? Que escola é essa, né? Por que a gente gostaria de morar nessa escola e a nossa escola a gente não gosta, né? Então, começava por aí, né? E o que tem aqui, o que tem lá.
E depois, e na Este também, daí continuou com essa ideia do cinema, da liturgia, esse mix, como é que é a tua trajetória hoje como pesquisador? Hoje Direto, eu acho que assim. está mais no nível de pesquisa mesmo, né? Eu gosto muito de pensar como a gente pode aproveitar mais o cinema, tanto na liturgia quanto na homilética. Se o cinema é arte, e todas as artes, de certa forma, entraram no culto, todas estão no culto, por que o cinema não entrou no culto? Uhum. E se ele é uma das artes, é a arte mais consumida ou prestigiada, vamos dizer assim, por que ele não entra no culto? Né? Uhum. E esse, para mim, é um grande desafio ainda, de pensar o culto como um culto filme, realmente, né? Um culto que é uma mistura de culto e cinema. Na homilética nem se fala, né? Porque se o culto, se o filme é uma narrativa, ele conta uma história e não teve na história nenhum outro jeito tão bom de contar a história quanto o cinema conta, o jeito que o cinema conta. E a pregação é uma contação de história, né? Você conta uma história que vai fazer sentido para as pessoas. Por que a gente não aproveita mais, né? Tem um cara no YouTube ou na internet em geral que tu vira e volta menciona, que faz umas meditações bem dinâmicas usando audiovisual. Isso é um pastor Rob Bell. Ele desenvolveu todo um projeto de fazer as pregações ou a reflexão em forma de curtas, assim, né? Não é um curto exatamente, é uma mensagem com recurso cinematográfico, vamos dizer assim. Inserção de imagens. Esse cara eu descobri justamente na pastoral escolar, com jovens, e era muito interessante, porque e mesmo com legenda, que ele não tem traduzido, tem só legendado, era aquele fenômeno, assim, os jovens diziam, ninguém nunca me disse isso. E ele trabalha lá histórias bíblicas, só que ele trabalha a história bíblica sempre extremamente relacionada com questões do cotidiano, da vida, como não deveria ser diferente, né? A Bíblia é a própria vida, né? É o cotidiano, com tudo de bom e de ruim que o cotidiano tem, tá tudo lá. Mas com sentido para hoje, né? Que isso de alguma forma consiga realmente fazer pensar, fazer refletir, fazer mudar, né? Alguma coisa. E ele fazia isso e isso dava muito certo, né?